Salve a todos do canal do Sal da Pátria, meu nome é Rodrigo Campbell, este aqui é um novo quadro chamado Coluna Nacional. Convido todos a acompanhar, os vídeos serão semanais. A quem não é inscrito, eu convido a se inscrever no canal. E bom pessoal, é isso, vamos pro vídeo. Bom pessoal, em meio a esse conflito entre Israel e Irã, a gente ficou sabendo que o Brasil estava fornecendo urânio ilegalmente para o Irã, pelo menos é o que diz certos setores aí do bolsonarismo, acompanhando o nosso ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Então assim, seria interessante a gente refletir um pouco a respeito e investigar o que está por trás disso. 3 episódios dão base a essa acusação extremamente grave, já que o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Bom, a primeira foi um corte tirado de uma sessão do Legislativo dos Estados Unidos, em que o senador Ted Cruz relata um episódio que aconteceu no Brasil, em que 2 navios iranianos atracaram aqui a despeito do advertimento dado pelo governo dos Estados Unidos, e ele questiona, dizendo que nenhuma sanção foi aplicada ao Brasil, que isso não poderia ter acontecido e tudo mais. Ele faz um certo protesto, E aí esse corte viralizou, dizendo que o Ted Cruz estava falando que o Brasil estava com relações estranhas com o Irã, que o Brasil estava cooperando com o Irã, e aí começou esse bafafá. I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships?
E aí depois entrou em cena o Eduardo Bolsonaro com 2 posts no seu Instagram e um vídeo em que ele relaciona 2 notícias, 2 episódios envolvendo o Irã e urânio no Brasil. Independentemente do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter falado ou não numa entrevista para a Fox News que o Brasil entra no radar de Israel a possivelmente ter fornecido urânio enriquecido para o Irã, existem 2 fatos que são inegáveis. Navio de guerra do Irã atraca no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Esses navios já são sancionados pelos Estados Unidos por envolvimento com o terrorismo. E eles vieram ao Rio de Janeiro, atracaram lá no final de fevereiro, começo de março em 2023. Meses depois, INB investiga sumiço de ampolas com amostras de urânio enriquecido em Resende. Bem, se essas 2 notícias tiverem relação, o Brasil terá sérios problemas internacionais, inclusive correndo o risco de ser sancionado pela comunidade internacional. Vale lembrar ainda, o urânio enriquecido ele é rastreável. Se Israel tiver em mãos esse urânio, ele pode fazer pesquisas para descobrir qual é a sua origem. Mas deixa eu perguntar para você, você ficaria surpreso caso fosse descoberto um envolvimento de Lula com o regime do Irã, dos ayatollahs que assassinam mulheres, gays, etc., nessa atividade para fornecimento de urânio enriquecido? Que episódios foram esses? Bom, em fevereiro de 2023, 2 navios do Irã, 2 navios militares, atracaram aqui no Brasil com permissão do governo brasileiro, da Marinha, enfim, tudo resolvido diplomaticamente. E o governo dos Estados Unidos emitiu um alerta dizendo que não era para permitir, que isso era ruim, porque esses navios estavam envolvidos supostamente com terrorismo, mas o governo brasileiro seguiu em frente. E aí o que ocorre? Em agosto do mesmo ano, a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, descobriu que 2 ampolas de urânio haviam desaparecido em Resende, deu um sumiço. Então o que acontece? São 2 ampolas, são 2 frascozinhos de 8 centímetros que cabe uma quantidade assim, irrelevante de urânio e que não é o suficiente nem mesmo para afetar uma pessoa, isso segundo a própria INB. E aí o Eduardo Bolsonaro pegou essas 2 notícias, e relacionou dizendo que elas tinham alguma relação, que o Brasil poderia estar envolvido em um caso de tráfico de urânio para o Irã. Então veja bem, o Irã mandando 2 navios de guerra para cá para pegar 2 ampolas de 8 centímetros com um pouco de urânio para levar de volta para o país dele. Veja, um urânio que ele já tem, uma tecnologia que ele já tem, e mesmo se eles não tivessem, eles poderiam conseguir muito mais perto, em algum parceiro ali regional, mas eles vieram para cá, para o Brasil, para pegar 2 ampolas de 8 centímetros com um pouco de urânio para poder construir essa bomba nuclear que eles tanto querem. A gente vê então que existe uma grande lacuna, que as coisas não estão muito bem amarradas. Eles estão tentando construir uma narrativa, mas o negócio aí está com um pouco de furo. Bom, mas isso não é só uma teoria da conspiração maluca. Tudo que a gente faz tem algum objetivo, principalmente no Brasil hoje em dia. Qualquer coisa que o movimento político começa a replicar muito, existe algum objetivo com aquilo. E bom, existem 2 objetivos que nós podemos inferir a partir desse caso. O primeiro é que pode ser uma estratégia para criar uma maior desconfiança da população com o governo federal. Veja, a população brasileira tem muito mais apreço por Israel do que pelo Irã ou qualquer outro país muçulmano. Isso daí é um fato. E bom, como hoje a gente tem uma força evangélica na política muito forte, muito atuante, que é aliada de Israel, você consegue criar mais facilmente um cenário de total descredibilidade do governo com a população. A gente sabe que o Lula tem essa fama de estadista, de ser muito respeitado lá fora, todo mundo gosta dele e tal. A gente viu nessa última viagem dele para a França, ele abraçadinho com Macron e tudo mais. Então seria uma forma de você conseguir acabar também com essa credibilidade interna que ele teria, de que ele é um cara que faz aí um bom jogo para o Brasil externamente. Então você
o associa a terroristas e diz que os Estados Unidos está muito bravo com isso. A segunda coisa que nós podemos inferir é que pode estar havendo aí uma preparação para algo que está a vir, né? Então, eles estão construindo essa narrativa interna de que o Brasil está envolvido em uma trama junto com o Irã, né, para já preparar a população para um problema que virá de fora, né? A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro está trabalhando bem lá nos Estados Unidos, está trabalhando bem com a elite política americana trumpista para poder colocar pressão sobre o Brasil, né? Então, imagine só, o Brasil, um signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, auxiliando o Irã, um grande inimigo do Ocidente, a construir uma arma nuclear, né? Olha só o problemaço no qual o Brasil estaria envolvido. Isso seria algo que não poderia passar sem algum tipo de punição. Então a questão que fica é, o que se quer com isso? Porque veja, quando você cria uma situação de instabilidade interna e de conflito externo, isso vai ser ruim para todo mundo, né? Não existe nada de positivo que vai sair disso, exceto para quem quer se aproveitar do cenário de caos para tomar o poder. Mas a gente sabe aí que o campo bolsonarista não está com essa bola toda. Suponhamos que o Brasil realmente estivesse envolvido em uma trama de construção de uma arma nuclear no Irã. Bom, o trabalho então dos políticos brasileiros, de lideranças políticas internas, seria proteger o Brasil, né? Seria criar uma estratégia de marketing, digamos assim, para abafar esse assunto, né? Para tirar isso do radar. Porque veja, se o Brasil está envolvido em uma trama de construção de uma arma nuclear, isso é algo extremamente grave, isso não é algo que passa tranquilo. Na verdade, isso insere o Brasil nessa guerra. Não existe cenário em que é patriótico um político denunciar, minar a imagem do seu país internacionalmente por fazer algo que seria do seu interesse. Essa vontade de acabar com o governo Lula por todos os meios necessários, de qualquer forma, vai acabar, na verdade, prejudicando o Brasil, né? E não o governo, porque governos vêm e vão, mas o Estado permanece, a população permanece, o país permanece, né? Então, assim, essa política de terra arrasada, né, ou é gente ou não é nada, não me parece algo muito bom. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Todos os links referentes ao que foi tratado aqui estarão na descrição deste vídeo. Visitem o site do Sol da Pátria, assinem o nosso Substack, façam aí uma contribuição para o canal. Quem não está inscrito, se inscreva. E é isso, pessoal. Até a próxima.